Boa noite, pessoal. Mais um Live Só Esportes no ar. Hoje o Live Só Esportes Extra. Hoje é terça-feira, então é dia de Live Só Esportes Extra. Ao meu lado, literalmente, na casa dele é verdade, mas do meu lado, na telinha, Anderson Firmino. Vamos. Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais um Só Esporte. Prazer falar com vocês mais uma vez, hoje terça-feira. E vamos continuar a debater o Santos, né? Falar das coisas do Santos, debater o momento atual do clube, o momento futuro do clube. Isso é um papo bem interessante, com uma figura importante também do Alvinegro. Que vocês já estão conferindo aí na outra ponta, né? Eu estou numa ponta, ele está na outra ponta. Milton Teixeira Filho, pré-candidato a presidente do Santos. Boa noite, Milton. Prazer em recebê-lo. Boa noite, Ted. Muito obrigado por esta oportunidade. Boa noite, Anderson. E uma boa noite também a todos os telespectadores, telespectadoras, os nossos queridos internautas que nos acompanham neste momento. Maravilha. Milton, eu queria primeiro, a primeira pergunta é inevitável, né? Não tem muito como fugir disso. Quando e por que, aliás, são duas em uma, quando e por que você decidiu ser candidato, no momento pré-candidato, né? Afinal, como disse o Fernando Silva no Live Só Esportes essa da semana passada, só vira candidato quando registra a chapa. Então, pré-candidato à presidência do Santos. Quando e por quê? Nosso desejo de contribuir com o clube, ele vem desde muito menino, porque, acima de tudo, não só apenas como conselheiro, como associado, mas como torcedor, né? A gente sempre quer o bem e o melhor para o Santos. Nós fomos motivados por um grupo de pessoas que queiram contribuir, e essas pessoas também estão imbuídas no mesmo ideal, que é a transformação do nosso glorioso Santos Futebol Clube, e isso acabou acontecendo de uma forma natural, porque identificamos hoje a atual situação do clube, né? O Santos vem passando aí por momentos de adversidades, momentos difíceis, e se nós não fizermos uma grande mudança na forma de pensar a própria administração, uma reflexão institucional, nós não teremos condições até de manter a própria subsistência do clube, né? Porque o mercado hoje ele mudou do futebol, nós estamos numa outra realidade, o Santos ainda não se adaptou a essa nova realidade, a essa nova dinâmica. E o nosso desejo de servir o Santos, ele é um desejo que ele foi aumentando cada vez mais, né? E diante do nosso cordão umbilical existente, nós colocamos nosso nome à disposição do associado para que nós possamos fazer um trabalho e colocar o Santos sempre entre os grandes players. E carrega uma identificação já no DNA, né, meu time? Já tem um sangue santista no DNA, né? Imagino como é que foi o começo dessa relação aí com o Santos Futebol Clube, como é que foi o início desses laços, que memórias você tem da tua infância ligada ao peixe, sobretudo ao teu pai, doutor Milton Teixeira? Olha, meu querido e saudoso pai, ele realmente era uma pessoa iluminada, um exemplo, um paradigma a ser seguido. Ele nos deixou um legado de princípios, de ensinamentos, de virtudes, de valores morais e intelectuais, e a gente sempre quer seguir os seus passos, né? Os seus passos como cidadão, como profissional e, acima de tudo, como ser humano. E a nossa lembrança do clube, né? Tem muitas, inúmeras boas lembranças, temos algumas tristezas também, quando a gente via aqueles momentos difíceis, né? Momentos de derrotas, de adversidades, mas eu me lembro sempre com muito carinho, né? Quando era muito menino ainda, e a gente corria ali o segundo andar da Vila Belmiro, né? Eu lembrava me lembro ainda, tenho muito vivo em minha memória, o segundo andar ali possuía um carpete antigo, meio surrado, né? Aliás, meio não bem surrado, e a gente via as dificuldades ali encontradas, vivenciadas, não só pelo meu pai, mas por todas as pessoas ali que estavam envolvidas na administração do clube na década de 80, e eu ficava ali, existia uma antessala onde ficava secretário, eu pegava aqueles carimbos e carimbava a mesa inteira ali até tarde da hora, né, uma hora já bem adiantada, e eu cansado, menino ainda, e eu lembrava também daquelas divisórias de cor cinza, e a galeria dos ex-presidentes, eu ficava pensando, nossa, essas pessoas, né, tantas pessoas importantes que contribuíram, passaram aqui pelo Santos, não tinha essa percepção da importância de dirigir e administrar o Santos Futebol Clube, sem dúvida alguma, mas eu tenho muito viva essa memória de um Santos assim, muito simples, né? Era uma outra realidade, o futebol existia uma outra dinâmica, né? Não existia esse profissionalismo que
e existe hoje, mas eu lembro de pessoas abnegadas, envolvidas e que sempre queriam o melhor para o Santos. E aquelas pessoas envolvidas, em especial meu querido saudoso pai, né, isso resultou numa grande conquista, que foi a conquista do título de campeão paulista de 1984, e eu que sou um grande incentivador, aliás, eu sou um grande defensor dos campeonatos estaduais, dos campeonatos regionais, eles são importantes para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da economia de determinadas áreas e regiões, e eles são importantes também na formação e revelação de talentos. Então, eu sou um grande defensor e apoiador, né, dos campeonatos estaduais e regionais. Eu vejo uma grande conquista, ainda mais aquela vitória com o gol do Serginho Chulapa sobre o Sport Clube Corinthians Paulista, no Morumbi, completamente lotado, com mais de 120 mil torcedores. Isso é uma grande lembrança assim, que a gente tem, alguns lapsos de memória, né? E entre outras inúmeras que a gente tem assim ao lado do meu querido saudoso pai. Seu pai todo de branco, né? Seu pai todo de branco, né? Da cabeça. Eu tenho também, já no início da década de 90, eu tenho também uma lembrança assim que me marcou muito, que a gente estava, mas pela situação em si, né? Nós havíamos jogado contra o Fluminense no estádio das Laranjeiras, né? O Fluminense acho que não joga lá desde 95, eu acho, né? Não joga lá há muitos anos, né? E eu lembro que nós perdemos o jogo de 4-1, né? Chovia muito, né? E a torcida do Santos sempre muito simpatizante com a torcida do Fluminense, que não havia nem divisória dentro do estádio, mas foi uma derrota realmente muito marcante, porque eu lembro que terminou o jogo, a gente tinha que pegar o avião, né, do Santos Dumont para voltar para São Paulo, voltar para casa, para Santos, e a gente ficou esperando ali, meu pai, assim, numa chuva danada, nós todos encharcados ali, porque não tinha ali as respectivas coberturas, e aquela derrota foi uma coisa que me marcou tanto, porque eu vi que a gente estava ali, era uma série de esforços, né, e aquilo não resultou efetivamente numa vitória dentro de campo, e aquilo também foi algo que me marcou muito, uma derrota para o Fluminense por 4-1, uma lembrança que eu tenho do meu pai, ele assim, ele falava, caramba, a gente desenvolve um trabalho aqui junto com as pessoas que aqui estão interligadas e sofre uma derrota dessas, né, e aquilo me marcou, a fala dele, a presença dele, no semblante, a figura dele me marcou muito naquele momento de adversidade também. Milton, até começando a falar um pouco de propostas, de situação, né, do clube, o que é possível fazer para o Santos voltar a ser protagonista? Não que o Santos não seja, mas voltar a ser mais protagonista ainda do que já é, em meio ao cenário que o clube vive. Dívidas astronômicas, problemas junto à FIFA, possibilidade de jogadores saírem aos borbotões, embora o Everson tenha sido um caso bom para o Santos, porque a justiça não deu ganho de causa para ele, isso pode servir até como jurisprudência, mas eu queria que você traçasse um quadro disso, o que fazer, em linhas gerais, claro, para que o Santos volte, não digo a curto prazo, mas a médio prazo, comece a retomar o seu caminho. Olha, eu vou dar uma resposta objetiva, curta e simples, até porque eu prometi a mim mesmo que não iria me alongar nas respostas. É uma série de fatores, mas principalmente uma gestão responsável. Gestão responsável se faz com planejamento, com pessoas competentes e qualificadas, cada uma na sua área de atuação, o profissionalismo, evidentemente, dentro dessas pessoas, dentro do organograma do clube, dentro do planejamento, trabalho, muito trabalho e comprometimento, e o resultado positivo. E esse vai ser o sucesso para que o Santos possa ser novamente protagonista e estar sempre entre os grandes players. Ô Milton, muita gente tem falado recentemente, aí, nos últimos tempos, que o Santos está sem força de bastidores, está sem força junto a Conmebol, a CBF, da São Paulista, tudo que o Santos pleiteia acaba não conseguindo por conta da falta dessa influência, dessa boa relação com as entidades que gerem o futebol. O que você acha a respeito disso? Assim? Você acha quanto isso é importante ou quanto a gestão forte, bem feita, ela por si só já dá conta desse tipo de respeitabilidade? Eu vejo que assim o mais importante o mais importante é o grupo de pessoas que estará à frente da administração, à frente da gestão do clube. Eu não vou fazer críticas à atual administração porque não é o nosso papel aqui, não é o nosso objetivo. Eventuais críticas nós temos que fazer no lugar competente, que é o Conselho Deliberativo. Eventualmente identificar possíveis equívocos, irregularidades e apontar caminhos, apontar soluções. Mas o grande problema é que as pessoas que ali estão,
não tem credibilidade no mercado. E as ações que são tomadas nos atos à frente da administração do clube, isso, consequentemente, acaba gerando uma série de imbrólios, intempéries, uma série de relações que não são tão sólidas ou tão com afinidade, vamos dizer assim, respeitosas, perante esses interlocutores. Né? Por isso que não há essa credibilidade. A gestão não é responsável. Se a gestão não é responsável, consequentemente, não há credibilidade perante esses interlocutores que foram citados. Milton, antes de fazer a minha pergunta, eu queria ler algumas participações aqui que já chegaram. Já agradeço demais aqui a quem está acompanhando a live. José Roberto de Andrade, Felipe Júnior, boa noite, presidente. Olha, já está eleito, viu? Olha, se depender da lista de comentários aqui, Milton, você já está eleito, viu? Denner Cassiano, boa noite. Santos sempre Santos. Débora Braga, boa noite. Marco Antônio Gonçalves, boa noite a todos. É o Miltinho, futuro presidente do Santos. Mário Super, boa noite a todos. Miltinho, melhor candidato. Orlando Parra, boa noite, presidente. Mirelle Direito, boa noite a todos. Cíntia Paranaguá, boa noite. Miltinho, melhor candidato. Mário Super, Miltinho, você é o cara, estamos precisando de você. Marco Antônio Gonçalves, se o doutor Milton Teixeira fosse vivo, o Peixe não estaria nessa situação. Até aproveitando esse gancho, Milton, você, ao momento que você decidiu ser candidato, eu até fiz essa pergunta, uma pergunta parecida para o Esmeraldinho, para o Esmeraldo Tarquini, se ele se aconselhava com o pai, que sempre foi dedicado à política e ao futebol também, ocupou o cargo do Santos. Você se pega, digamos, se aconselhando com o seu pai, pensando, puxa, o que o meu pai faria nesse momento? O que o meu pai faria numa situação X ou Y? Você se pega fazendo isso de vez em quando? Ted, eu confesso que eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai, né? E as experiências, ele deixou para a gente muitos ensinamentos, muitas lições de vida. E muitas vezes eu faço essas reflexões. Né? Eu tenho uma maneira muito peculiar de ser, muitas pessoas falam que eu sou muito parecido a ele. Inclusive, eu acho que até o presidente Marcelo fez uma confusão, que ele emitiu uma carteira de sócio do Santos, talvez a semelhança seja tanta, que até o próprio presidente tenha feito essa confusão, porque ele emitiu uma carteira de sócio. A minha carteira de sócio veio com a foto de meu pai. Então, isso é algo para ser registrado, para você perceber a semelhança, né? Então, em todos os sentidos. E essas reflexões, sem dúvida alguma, eu sempre faço muitas delas e penso como ele agiria, porque como ser humano, que somos todos passíveis de erros e acertos, ele sempre buscava fazer as coisas com muita maestria, com muita simplicidade, muita humildade, consultando e ouvindo mais as pessoas, né? As pessoas... ele sempre foi uma pessoa que sempre ouviu muito, escutava muito bem as pessoas, né, e a partir dali tirava suas conclusões e formava a sua própria convicção, mas sempre querendo acertar. Né, ele era uma pessoa muito sábia. E eu sempre imagino como ele agiria em determinada situação e tento seguir e conduzir da mesma maneira, sempre baseado nos mesmos princípios que ele seguia. O Milton, esse grupo, né, que se formou, a chamada Pacificação do Santos, né, uma série de figuras ligadas ao clube, enfim, que estão articulando uma única candidatura. Como é que você viu a formação desse grupo, assim? Você acha que a experiência que o Santos teve recentemente de unir opostos, aparentemente não foi boa, né? O caso da eleição do Pérez com o Orlando Rolo, juntou figuras opostas que acabaram entrando, mas houve divergências dentro do exercício do poder. Você acha que essa união de pessoas, de personalidades tão distintas, assim, em algum momento a vaidade pessoal de um ou de outro vai acabar atrapalhando justamente essa composição e pode vir atrapalhar no caso de uma eleição? Olha, como eu havia dito, isso foi uma composição meramente eleitoreira. Tem pessoas ali qualificadas, pessoas competentes, né, cada um pensa da sua maneira. Eles viram essa oportunidade de se juntar visando propriamente a vitória no processo eleitoral, mas tem o depois, né? Eu não estou dizendo aqui assim que um é melhor, outro seja pior, não é isso. Mas as formas diferentes e divergentes de pensar, isso refletirá diretamente na própria administração e no resultado do clube. Por que eu digo isso? Porque ali tem pessoas que pensam que o Santos tem que estar em São Paulo, a sede do Santos tem que estar em São Paulo, outros pensam que a sede tem que ser em Santos. Né? Isso é uma discussão inócua, mas há pessoas ali que defendam isso, dos dois lados. Tem pessoas que pensam que o presidencialismo puro é o melhor modelo, tem pessoas que pensam que as decisões colegiadas, a governança corporativa é o melhor modelo para o clube, que é hoje o nosso modelo, que é estatutário.
Então, isso a gente vê que resultará num insucesso na gestão, na própria administração. Não por divergir, mas pela forma diferente de pensar. Nós temos que ter um caminho. Nós temos que se juntar a pessoas que estejam imbuídas do mesmo ideal, né? E de acordo com a linha adotada, seguir aquele planejamento, aquela linha de atuação e desempenhar ali aquilo que cada um ali está disposto a fazer. Até em cima disso que o Anderson perguntou, isso passa muito por saber delegar, ou principalmente por delegar, porque há momentos na história do Santos, muitos momentos na história do Santos, em que, lógico, o regime era presidencialista, o comitê de gestão é um fenômeno recente, e muito se falava da figura centralizadora do presidente em função até do regime, e o comitê de gestão, teoricamente, deu uma quebrada em algum período, estatutariamente é verdade, mas em certos momentos se deu meio que um pontapé no comitê de gestão, digamos assim, e a coisa ficou meio centralizada, embora se consultasse o comitê de gestão também, mas a formação também sofria complicações. Eu queria que você falasse um pouco do comitê de gestão para você. Como é que ele tem que ser formado? Como é que você vê a atuação do comitê de gestão? É algo que você vê com bons olhos? De repente, lógico, para ser modificado, caso você não goste, mas... Critério para composição, né, Pedro? O critério para composição do comitê de gestão, né? Exatamente. Qual o critério para a composição do comitê de gestão? Como é que seria feita essa composição e como é que você avalia o papel do comitê de gestão? Como é que ele tem que agir junto com o presidente? Então, o papel do comitê de gestão ele é definido no estatuto. Eu acho que a gente tem que seguir aquilo que está previsto no estatuto. As decisões elas são colegiadas, né? O presidente e o vice têm as suas funções e os membros do comitê de gestão também têm as suas respectivas funções. E, infelizmente, isso não é respeitado. E não vou dizer nem porque... eu vejo que os mandatários que passaram, os 3 últimos pelo menos, eles não se adaptaram a essa nova realidade que é da governança corporativa, e talvez por isso que tivemos aí muitas adversidades na questão política do clube. E tem um outro detalhe, né? Nós anunciaremos todos os membros do comitê de gestão antes do processo eleitoral. Por que isso? Porque o nosso comitê de gestão ele será composto por pessoas qualificadas, evidentemente, pessoas íntegras, né? Algumas pessoas gostam que eu ressalte isso, mas eu vejo que honestidade, a pessoa ser honesta, ser correta, isso não é uma qualidade, isso era uma obrigação, mas eu vou citar aqui, porque algumas pessoas falam que a gente tem que citar isso, né? Mas eu vejo que isso é inerente a todas as pessoas, deveria ser, pelo menos, né? Pessoas competentes, qualificadas, que tenham ligação com o Santos e, acima de tudo, serão escolhidos por meritocracia. E o que nós vemos é que, nas últimas eleições, nenhum candidato anunciou de forma antecipada o seu comitê de gestão por inteiro. Por quê? Porque estava esperando a eleição, ver a proporcionalidade para fazer as devidas composições políticas. E isso é um erro, porque você tem que juntar pessoas que estejam ali imbuídas do mesmo ideal. O resultado político, ele nada mais é do que o sucesso da administração, ele resultará numa harmonia política. É isso que a gente pensa. Por isso que esses critérios serão levados em consideração. Qualificação, competência, vontade, pensamento semelhante, né? Não igual, mas semelhante, pessoas que defendam a governança corporativa, pessoas que queiram implementar um planejamento estratégico, pessoas que queiram, enfim, que estejam ali imbuídas do mesmo ideal. Evidentemente, quando 2 ou mais pessoas se unem para atingir determinado fim, a probabilidade de erro é muito maior e a possibilidade de erro a probabilidade de acerto é muito maior e a probabilidade de erro é muito menor. Já está com o vice definido, Milton? Nós temos já algumas pessoas, sim, mas não estão todos. E assim que tiver todos, nós anunciaremos em conjunto. Tanto o vice, bem como os membros do comitê de gestão. Pode, Anderson, pode completar. Aproveitar para um minutinho, a questão que ele falou da falta de credibilidade, tem que ter credibilidade para poder tocar o clube, poder conseguir equacionar os problemas, etc. Como é que você pensa o Santos para daqui a 5, 10 anos? Que tipo de trabalho tem que ser feito a longo prazo para tirar o Santos desse momento complicado economicamente e colocar ele para o futuro para não ter que precisar passar perrengue como tem passado ultimamente? Desculpa te interromper, eu ia te interromper na questão, mas só para ressaltar que eu sou um defensor da governança corporativa, das decisões colegiadas, tá? Eu sou favorável a este modelo, eu acho que funciona hoje nos clubes de futebol que
que se organizam de maneira profissional, o resultado, a probabilidade de êxito é muito grande. Então, vamos lá. O Santos, nós teremos que ter ações a curto, médio e longo prazo. Nós temos que fazer um planejamento estratégico pensando no clube nos próximos 20 anos, independentemente da gestão administrativa que vai assumir. Por que isso? Porque entra a gestão, sai gestão, acaba havendo modificações ou interrupção de projetos que eventualmente eram bem-sucedidos. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter a continuidade em projetos que vem dando certo, né? Não é porque entrou uma nova gestão que você tem que mudar por completo. Tem um plano de carreiras que as pessoas possam permanecer no clube, independentemente do grupo político. As pessoas devem ser escolhidas por meritocracia. Eu vejo um Santos daqui a 5, 10 anos, eu vejo um Santos vitorioso, um Santos com conquistas, com títulos, com esportes olímpicos em evidência, o futebol feminino em ampla ascensão, uma estrutura das categorias de base. Eu visualizo muitas coisas para o Santos, eu visualizo as plataformas digitais com engajamento, aproximando aquele torcedor, aquele associado, aquele consumidor, aquele simpatizante que está distante fisicamente, que está em outra cidade, em outro estado, em outro país. Então eu vejo um Santos assim, um Santos grande, eu vejo um Santos competindo em pé de igualdade com qualquer outro clube brasileiro, tanto do ponto de vista do ponto de vista de performance, tanto com resultados técnicos positivos, bem como do ponto de vista administrativo, com estruturas que estejam à altura da sua história e das suas glórias. Eu vejo o Santos Futebol Clube desse jeito. E eu tenho certeza que nós teremos condições de associar, de não só potencializar as receitas já existentes, bem como nós temos a possibilidade de criar novas receitas, inovando, e é isso que a gente pretende, né? Inovando com ações de marketing, nas escolinhas de futebol, com a possibilidade de termos algumas ações no Oriente Médio, no mercado asiático. Eu vejo um Santos global, é isso que eu vejo. A nossa história ela é única, a nossa história ela é singular. Isso deve ser explorado. Nós temos aqui o rei do futebol, a rainha do futebol, o rei do futebol de salão. Nós somos um time que parou guerra. Nós somos o time que mais fizemos gols na história. E isso tudo tem que ser explorado, reavivado, trazer os atletas do passado, os mais antigos, os mais recentes, mas para que eles possam passar os nossos valores, as nossas crenças aos jovens, fazer o endomarketing, passar as nossas crenças aos simpatizantes, aos stakeholders, para que as pessoas possam sentir e respirar a marca Santos Futebol Clube. É assim que eu vejo o Santos. Antes da minha pergunta, mais algumas participações aqui. Danilo Cabral, boa noite, presidente. Silvio Abreu, boa noite. Marcos Vinícius Rosa, abraço a todos. Bruno Ribeiro, com certeza o melhor nome para presidir o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Silvio Abreu, com certeza, sua eleição colocará o Santos em seu caminho certo. José Direito, boa noite a todos. José Roberto Souza, boa noite, futuro presidente do Santos. Débora Braga, Miltinho, um dos poucos candidatos que dá uma atenção especial para as mulheres, seja na torcida ou no conselho. Até aproveitando para falar de torcida, você falou um pouco disso na tua resposta. Queria saber de você o que é possível fazer, o que você planeja fazer em termos de conseguir mais associados para o Santos, porque até eu já comentei isso com outros pré-candidatos que participaram aqui do Lifestyle Sports, que de tempos em tempos a gente tem planos de daqui em tal ano vamos ter tantos mil sócios, às vezes se chega talvez na metade disso, só que o clube às vezes há problemas, a economia não ajuda, os torcedores saem ou não veem atrativos e acabam saindo por outras razões. E eu queria saber, Miltinho, o que é possível fazer para o Santos conseguir mais sócios e, por consequência, mais torcedores? São dois pontos essenciais. O primeiro é a manutenção de um time forte e competitivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a valorização e o tratamento que é dado aos consumidores. Eu não vou nem dizer associados e torcedores. Consumidores. Eles devem ser valorizados, devem ser respeitados e eventualmente eles têm que ter, eles têm que ter a voz dentro do clube. E aí, sim, criar um canal de comunicação direta, ouvidoria. As embaixadas podem exercer um papel fundamental na aproximação de torcedores e associados de determinadas regiões. Agora, esses dois pontos são os essenciais. Time forte, competitivo e valorização e respeito ao público consumidor. Eu digo isso por quê? Porque não adianta você ter um programa de sócios com uma série de vantagens, benefícios, porque se você tiver um time ruim, né, um time que seja mal classificado, você não terá condições de despertar o desejo no torcedor, num consumidor, de se tornar sócio do Santos. Né? Você pode colocar lá a taxa de associação
a R$1, que mesmo assim você não terá adeptos a isso. Agora, por isso precisa ter um time forte competitivo. Agora, você também não pode chegar tentar falar com a Secretaria Social e ficar pendurado no telefone 20, 30, 40 minutos e não ser atendido. Isso é uma forma de desrespeitar e desvalorizar o seu associado, que é um consumidor e compra ali o seu produto e o seu serviço. Eu citei exemplo, só exemplificativo. Ô, Milton, eu queria te perguntar uma coisa. Essa eleição do Santos, ela tem uma característica diferente das outras, até em função da questão da pandemia que empurrou o calendário para frente. Vai acabar em fevereiro do ano que vem, ou seja, o presidente vai ser eleito e empossado com o campeonato em andamento, com os campeonatos Brasileirão rolando, tomara finais de Libertadores, enfim. O que dá para fazer nesse aspecto, assim? Porque você pega um bonde e literalmente andando, né? Como é que você pensa isso, caso você seja eleito? Que tipo de situação você vai colocar? Não sei se você já tem um técnico na cabeça, se você gosta do trabalho do Gesualdo, seria o teu técnico para continuar. Mas como é que funciona essa questão da eleição, da eleição ser durante o campeonato? Eu acho que isso vai ser muito positivo para o Santos, aliás, para os clubes como um todo, que porventura terão eventual eleição agora neste período. Não sei se é o Santos, acho que tem mais 1 ou 2 clubes da Série A que terão eleições, né? Acho que 2 clubes terão, não tenho certeza. Mas eu vejo isso muito positivo porque o Santos conseguirá ter um fôlego financeiro nesse sentido. Dependendo da posição que estiver no campeonato, você pode fomentar ali novas parcerias, trazer receitas ali momentâneas, né? Claro, a gente precisa construir relações sólidas e duradouras, mas eu vejo isso como positivo para o Santos diante da atual situação que estamos, do ponto de vista administrativo. Além sobre o técnico, não só o técnico, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho na parte, um estudo que deverá ser apurado no corpo de funcionários, bem como nos prestadores de serviços, para avaliar salário, função e eficiência, tá? Para ver quem deve permanecer no clube, quem deve sair, se a máquina é inchada, se a máquina não é inchada, nos adaptar à realidade financeira do clube. Nós temos que adaptar as receitas, as despesas recorrentes às receitas ordinárias. Isso é, se nós arrecadamos 200 milhões, nós não podemos gastar 250, nós teremos que gastar 180, usar 10 para pagar dívida e usar mais 10 para comprar ativos, isso é, fazer investimentos, colocar o dinheiro naquilo que vai me trazer mais dinheiro, né? É isso que a gente pensa. Professor Gesualdo, tem o perfil de técnico que você gosta ou não? O Gesualdo, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, apesar de não ser muito o perfil de técnico para o Santos, mas vejo ele como um bom profissional e tem, pelo menos não agora, porque nós tivemos 2 jogos apenas aí após pandemia, aliás, estamos ainda numa pandemia, né, mas após as restrições impostas pelas autoridades governamentais, mas eu vejo que nós temos que ter uma metodologia implementada, uma metodologia contínua implementada tanto nas categorias de base, nas escolinhas de futebol, no futebol feminino e no futebol profissional. E aí sim, identificar eventuais profissionais no mercado para compor todo o departamento técnico do clube. Comissão técnica, enfim, a comissão técnica, perdão. Milton, falando ainda em pandemia, né? Você acredita que essa pandemia vai acabar ajudando não só o Santos, mas outros clubes em termos de cifras? Se por um lado as cifras de salários, futuros salários, podem ser diferentes, talvez menores, não sei o quanto menores, mas por outro lado também as receitas podem ser menores também, teoricamente um pouco mais complicadas de se conseguir, teoricamente apenas. Eu queria que você avaliasse um pouco esse pós-pandemia para o futebol, e em especial para o seu futebol clube, em termos de salários e em termos de receitas. Eu vejo assim, a pandemia ela trouxe uma série de problemas para muitas pessoas, né? Para o empresariado, para os trabalhadores. Há muitas pessoas desempregadas, muitos empresários que fecharam os seus negócios, seus comércios, as suas empresas prestadoras de serviços, enfim. E agora, o futebol, a verdade é que o futebol não tem crise. Ainda que os números sejam altos, né, o futebol nós temos uma série de oportunidades. E aí sim, pós-pandemia, as pessoas terão que encontrar, não só o futebol, né, mas as pessoas terão que encontrar novas maneiras, né, e se reinventar, evidentemente, não só para encontrar o próprio sustento, mas também para, eventualmente, buscar realizar os seus sonhos.
E no futebol não é diferente, em especial no Santos. Ainda que haja algumas adaptações, algumas readequações aos números que eram praticados e serão praticados neste momento, o futebol ele é uma caixa de possibilidades, né? Nós temos que ter a capacidade de criar novas receitas, de potencializar receitas existentes, e não só para nós mantermos um time forte e competitivo, mas para que a nossa estrutura ela seja uma estrutura de referência, né? A gente tem visto aí alguns mercados que passaram por esta crise aí de uma maneira menos, não só, claro, do ponto de vista financeiro, não estou dizendo da perda da vida humana, mas do ponto de vista financeiro, passaram de uma maneira menos dolorosa. A gente vê o mercado asiático, a Europa aí com algumas dificuldades, né, o próprio Estados Unidos com algumas dificuldades, o povo em geral, né, mas nós temos aí uma série o Oriente Médio, aí, que é um mercado consumidor que a gente pode atingir, o mercado asiático, nós temos muitas possibilidades, e a gente tem que aproveitar isso. E os números eles serão readequados de acordo com o mercado, né? Então, ainda que eles nós tenhamos algumas diminuições aí nos valores que são praticados, nós temos sempre que pensar em aumentar as nossas receitas e se adaptar e ter as nossas despesas adaptadas às receitas, evidentemente, sejam elas baixas, médias ou altas. No futebol atual, uma das fontes de receita consideráveis são os estádios, né? Então, vem à tona sempre aquela história da Vila Belmiro, reforma, faz um retrofit, faz um estádio fora. O que você pensa da Vila Belmiro, pensando em termos de ganhar com ela, não só tecnicamente, não só futebolisticamente, mas ganhar financeiramente com ela também? Solução imediata hoje para o Santos. Mandar alguns jogos em Santos, mandar alguns jogos em São Paulo e, eventualmente, em algumas cidades onde haja grande concentração de santistas. Tem alguma proporção nisso, não? Sim, vamos supor, em 20 jogos, 7, 8 Vila Belmiro, 7, 8 Grande São Paulo, 2, 3 interior, a gente tem algumas restrições aí impostas pela confederação, pelas federações, né? Até eventualmente em outros estados, mas hoje nós temos limitações, então teria que ser em cidades do interior. Campinas, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, aí vamos fazer um estudo mais apurado, de acordo com o quadro de sócios, de torcedores, enfim, mas sempre de forma antecipada, de maneira planejada, para que ambas as praças, né, ou as praças, todas, no caso, possam se programar até se adaptar e destinar ali parte de suas receitas, do seu orçamento mensal para poder consumir no jogo do Santos. Claro, mas temos que fazer também um estudo de viabilidade. Eu sou favorável hoje a fazer um retrofit na Vila Belmiro. Por que isso? É um patrimônio nosso, nós já temos esse patrimônio imobiliário. Nem a Vila Belmiro, agora o Pacaembu vai entrar em reforma, mas nem a Vila Belmiro, nem o Pacaembu, apesar da nossa nostalgia, da nossa paixão por esses dois estádios, eles não oferecem as instalações hoje adequadas e o conforto necessário de acordo com o novo público consumidor que frequenta hoje os estádios de futebol em busca não só eles não só querem assistir uma partida de futebol, eles buscam vivenciar experiências, né? Os clubes de futebol hoje, nós vendemos entretenimento, né? E não apenas uma partida de futebol, e nós temos que nos adaptar a essa nova dinâmica, essa nova realidade, e aumentar ainda, potencializar receitas numa eventual Vila Belmiro retrofitada, de ter espaço ali, tirar a sede administrativa da Vila Belmiro, colocá-la num local independente, talvez próximo ali às categorias de base, mas uma sede administrativa que esteja realmente à altura, com toda a tecnologia, toda a infraestrutura à altura do Santos Futebol Clube. O projeto do Catiborian te agrada, não? Do Arthur Catiborian, que foi apresentado por você? Do ponto de vista financeiro, não é um projeto viável, porque houve um aumento ali apenas de 4 mil que eu vi, um projeto lindíssimo, mas os números ali... Os números não. Ali, para mim, apesar de eu vejo ele é um grande arquiteto, mas ali o estudo de viabilidade financeira não foi apresentado. E a gente tem que fazer um estudo de acordo com... A Vila Belmiro tem, salvo engano, 16.500 metros quadrados. Nós temos condições ali, conversei com alguns engenheiros e arquitetos, nós temos condições ali de fazer um retrofit em partes ali e ampliar a capacidade para até 30 mil pessoas. Esse é um número razoável, né? É um número razoável. E aí sim, quando houver o retrofit da Vila, nós temos que ter novos públicos, não só atingir os públicos que hoje frequentam os Jogos do Santos, mas nós temos que criar novos públicos, e o Santos terá condições de fazer isso. E aí sim, também... O estudo levaria até 30 mil, é isso? Entendi errado? Não.
30 mil. Em conversa com os engenheiros e arquitetos, é possível, no espaço existente hoje, talvez terá que ter um recuo, terá que ter algumas autorizações aí por parte da municipalidade para que haja ali determinados recuos, mas existe essa possibilidade, sim, de ampliar a Vila Belmiro para 30 mil pessoas, e aí será um estádio completamente retrofitado, com instalações adequadas, e com a possibilidade de nós termos receitas em dias que não tivermos jogos, com bares, restaurantes, espaço para eventos, espaços culturais, artísticos, a ampliação do Memorial das Conquistas Milton Teixeira, a ampliação da Santos Store, realmente para que aquilo seja, para que a Vila Belmiro seja a venda do name rights, a comercialização do name rights, para que a Vila Belmiro ela realmente seja uma plataforma de negócio para grandes empresas também. E também, né, ter uma parte destinada ao público que tenha baixo poder aquisitivo, é uma maneira de ir compensando isso com os setores de hospitality, né? Então, é uma maneira de nós estarmos, de permanecer entre os grandes, nós temos que pensar grande. Né? Agora, neste momento não é possível, do ponto de vista financeiro, que isso seja feito. Então, se eu fizer um tipo de promessa dessa, é uma promessa que eu não poderia cumprir, mas os estudos estão sendo feitos sim, talvez aí por uma próxima gestão. Mais algumas participações aqui, Eduardo Freire, boa noite a todos, o Joy, SFC Buenos Aires, boa noite, infelizmente, pelo saudosismo, eu vejo o futuro refletir o passado. É musical o nosso amigo aqui. José Roberto Brandi, boa noite, João Wilton, perdão, legal, última pergunta, Anderson Firmino, deve ser alguma, não acho que da pergunta que você fez agora, talvez uma pergunta anterior. Ivanil de Paula, boa noite, oro que Deus abençoe, doutor, que Deus abençoe, eu confio em você. Silvio Abreu, com certeza você fará uma administração com os pés no chão, seguindo um planejamento de trabalho coerente, como tem se manifestado publicamente. As contas do Santos Silvio Abreu, parabéns por indicar os membros do seu comitê de gestão no momento de lançar sua chapa, assim como o associado terá o conhecimento. José Alberto de Andrade Felipe Júnior, o Santos precisa de modernização urgente, sangue novo, acabar com a mesmice. Vamos para cima, presidente. Milton, eu queria que você falasse um pouco de outros esportes no Santos. Tem algum, lógico, o futebol é o carro-chefe, mas tem algum outro esporte que você acredita ser interessante o investimento, ser uns esportes olímpicos, alguma modalidade ou mais de uma modalidade que você pensa, você planeja que haja mais investimentos do Santos, de repente buscar mais apoios da prefeitura ou outro tipo de gestão? O que você pensa dos outros esportes do Santos, por favor? Eu vejo como uma grande possibilidade, né, que a gente precisa explorar isso no bom sentido, de uma maneira mais agressiva, é o futebol feminino. Esse é o primeiro ponto. O futebol feminino é algo que deve ser explorado no Santos Futebol Clube. É uma grande possibilidade de nós atingirmos aí o público feminino e potencializar e atingir novos nichos, né? Esse é o primeiro ponto. Em relação aos esportes olímpicos, nós temos como meta implementar de 2 a 3 esportes olímpicos. Nós temos um grupo de pessoas já trabalhando nesse sentido. Evidentemente, isso terá que ser feito em parceria com a municipalidade, ou de Santos, ou de algumas cidades da região, até do Grande ABC. Enfim, vamos buscar alguns parceiros nesse sentido para que nós possamos implementar de 2 a 3 esportes olímpicos com grande maestria. Ô, Milton, eu queria te perguntar o que você acha da MP, a chamada MP do Flamengo, né? Essa que dá o direito aos clubes de terem o controle sobre o televisionamento das partidas que eles são mandantes, assim, e de que forma fazer esse tipo de atratividade ao torcedor sem assustá-lo, como aconteceu com o Flamengo, por exemplo, que pegou o mando de campo para poder televisionar, cobrou o ingresso lá, deu errado, muita gente questionou, tal, porque a visibilidade era menor. O que você acha dessa questão da MP 948 e do Santos televisionar as próprias partidas como mandante? É uma tendência, mas os clubes hoje não têm estrutura para comercializar as suas próprias partidas, essa que é a realidade. Eu sou defensor de que nós tenhamos negociações em grupo, né, como era feito no antigo Clube dos 13, até 2010 ou 2011, não me recordo quando foi extinto o Clube dos 13. Mas ali era uma maneira de você manter o equilíbrio financeiro e manter ainda o nível técnico alto da competição. Por que eu falo isso? Porque dentro do fair play financeiro nós temos 3 tipos de receitas. 1/3, o fair play financeiro, elas teriam que ser em partes iguais. 1/3 advindas das cotas de televisão, o segundo terço
oriundos da venda de propriedades e licenciamentos do clube, e o terceiro terço, as receitas que são geradas com o Match Day. E aí, Match Day não é só a bilheteria, é tudo que é relacionado ao dia do jogo. Tá? E o Flamengo hoje, ele tem muito forte as outras duas receitas, a venda de propriedades e licenciamentos e a receita de Match Day, que Match Day também entra a arrecadação com sócios, né? O Flamengo tem ali, acho que, salvo engano, 130 mil associados, tiveram aí 90 milhões de receitas com a contribuição associativa, então eles têm números expressivos nas duas outras proporções. Então eles têm uma condição, não só a condição de negociar de uma forma muito melhor individualmente com as emissoras de televisão, porque o time também está muito bem, né? O time está muito bem do ponto de vista da performance, mas o Santos, vamos falar do Santos. O Santos hoje ele é muito dependente das cotas de televisão. E no ano passado nós arrecadamos 110 milhões que foram originados das receitas de cotas de televisão. O que significa? De uma receita e as receitas ordinárias totalizavam 185 milhões. Isso é, nós não encontramos, nós não praticamos o fair play financeiro do ponto de vista administrativo. E isso mostra que nós somos dependentes das cotas de televisão. O que deve ser feito no Santos? Nós tivemos algumas experiências no passado, quando nós quisemos trazer para dentro do clube algo que nós não tínhamos know-how, como a comercialização das camisas. Nós recebíamos uma cota da Umbro anual, não lembro se era 8 a 12 milhões, não me recordo agora o número de cabeça, e nós quisemos comercializar por meio da capa, tal, né? Só que a gente não tinha estrutura para isso. Foi uma experiência terrível, né? Porque o associado... Falhar, não ter produto, né? Então, porque você não tem know-how para isso. Então, e acontecerá também com os clubes de futebol a mesma coisa. Neste momento, os clubes não podem abrir mão dessas receitas da televisão, né? Porque os clubes brasileiros, em especial, na grande média, eles possuem 50% de suas receitas ou mais, as receitas ordinárias, que são aquelas garantidas certas, que são originadas das cotas de televisão. Então, e eles não têm essa capacidade, essa estrutura para poder comercializar isso. Vamos falar, será que o Santos conseguiria hoje arrecadar 110 milhões transmitindo o jogo pelas plataformas do YouTube, do Facebook? Será que nós conseguiríamos isso? Acredito que não, a gente não tem esse know-how. Mas, e a gente não consegue também estruturar, porque se nós comercializássemos isso e abríssemos mão dessa receita, nós caminharíamos para a própria insubsistência do clube do ponto de vista financeiro. Temos que observar 3 coisas. Pode ser uma tendência, não sei se dará certo ou não. Sou favorável que façamos as negociações coletivas. As negociações coletivas, isto é, que os clubes possam se unir e comercializar isso em bloco, porque aí não haverá disparidade e você imagina aí 4 clubes brasileiros recebendo aí como cota de televisão 400, 500 milhões e os demais aí recebendo 50, 80 milhões. Isso traria não só uma disparidade muito grande desse tipo de receita, mas isso resultaria principalmente no nível técnico do futebol e acabaria um pouco com a graça e com a competitividade que é inerente ao grande atrativo que é o futebol brasileiro. É o que muitos especialistas falam da espanholização do futebol, né? É isso mesmo. Porque na Espanha é Real Madrid e Barcelona e o medo aqui no Brasil é com o Flamengo e Corinthians, né? A mesma situação. Essa pergunta, mais algumas participações aqui. Mirelle Direito, exatamente o que o Santos necessita, inovação. Quartarola, seguros e benefícios, boa, futuro presidente. Mirelle, o Santos precisa de inovação, competência e amor. Ademir Anastácio, boa noite. Padrinho, perdão. Riso, o Santos precisa de você. Silvio Abreu, o caminho será longo e espinhoso, porém acreditamos em sua capacidade de trabalho e de escolha de sua equipe. Joy, usou o termo meritocracia, para mim é bastante. Ivani de Paula, abraço. Júlio Ravetes, boa noite, somos de São Paulo. Mudei meu voto e fiz questão da nossa família conhecer o pré-candidato Miltinho. O cara sem vício, com discurso afiado, é nítido do seu preparo. Parabéns. Ivani de Paula será nosso presidente com certeza. Vladimir Mendes, tamo junto, Miltinho. Danilo Cabral, para técnico do Santos, perdão, tem que ser o Sérgio Guedes, ex-atleta. Estou preparando. Oi, Miltinho. Desculpa, eu fiz uma menção ao Sérgio Guedes, um excelente técnico, ex-atleta do clube, está se preparando também, estudando cada vez mais, excelente profissional. E até aproveitando, a minha pergunta tem a ver naturalmente com o futebol, mas com a base do clube, Milton. A base do clube, como todo mundo sabe,
sempre foi uma central de talentos e que, infelizmente, nos anos recentes, essa central de talentos deu uma minguada. Né? Não que não revele, mas revela muito menos do que revelava, e outros clubes também passaram a adotar uma tática semelhante à do Santos, que é aproveitar cada vez mais os talentos da base, até em função da falta de dinheiro, coisa que o Santos também conhece bem em outras ocasiões. Eu queria que você falasse um pouco o que você planeja para a base do clube em termos de mudanças, em termos de metodologia, de trabalho, de método. De estrutura também, de estrutura, né? Até estrutura física mesmo. Exato, também estrutura física também. Vamos lá. As categorias de base, elas são as meninas dos olhos de ouro. Né? E o Santos é uma das grandes joias que nós temos, que infelizmente está um pouquinho abandonada. Né? Eu passo ali na entrada da cidade e vejo aquilo ali do jeito que está, realmente dá uma tristeza muito grande. Mas ainda há tempo para mudanças. Vamos lá. Do ponto de vista estrutural, nós queremos, a partir do momento que nós tivermos 2 ou 3 receitas novas com alguns possíveis patrocinadores, investidores, parceiros do clube, nós iremos destinar completamente esses recursos para construir um centro de excelência de formação e revelação de talentos que esteja à altura do Santos Futebol Clube. Tá? E aí, quando a gente fala na infraestrutura do centro de excelência, aí é ter os campos adequados, alojamento, o departamento de análise de dados, que é extremamente importante já nas categorias de base, a físio, o Nutri, a assistência social, os exames periódicos dos atletas, a formação educacional, né, e não só dos atletas, mas dos técnicos e dos ex-atletas do clube que a gente quer resgatar para algumas outras ações, mas em especial para as categorias de base do Santos. Os processos internos que nós teremos na base, né, que é extremamente importante adotar processos para não haver as saídas inesperadas de possíveis talentos, né, a assinatura a gente tem também como que implementar o atleta ao ter 14 anos de idade, ele assinará o seu contrato de formação, né, e aos 16 todo atleta ao completar 14 anos, ele terá o contrato de formação desportiva, e aos 16 anos ele terá o contrato de atleta profissional, que é uma maneira para resguardar o mercado, resguardar o atleta, a sua família, e resguardar o Santos Futebol Clube. Aí, na questão da captação, a captação ela será feita em 3 etapas, de 3 formas, desculpa. Vai ser feita uma captação muito forte regional, vai ser feita a captação, essa primeira forma. A segunda forma, por meio das clínicas itinerantes em todos os países, por meio de processos contínuos e análises constantes nas escolinhas de futebol do Santos, né? E por meio das manhãs, e o terceiro por meio das manhãs esportivas, que aí poderá, isso não é uma promessa, é uma possibilidade, elas poderão ser feitas na Chácara Nicolau Mourão, tá? É uma maneira também de atrair boa parte do público do ABCD, do interior, de nós darmos uma finalidade ali, uma finalidade social, uma finalidade desportiva e, consequentemente, identificar possíveis talentos para estar no Santos. A aprovação será feita por 2 etapas para que o atleta fique no clube. Primeiro, por uma comissão formada por ex-atletas e, segundo, pelo técnico da categoria. É uma maneira de nós minimizarmos influências externas e que todos os candidatos, todos os jovens possam concorrer em pé de igualdade a uma vaga nas categorias de base do Santos. E aí sim, na parte técnica, né, nós vamos implementar uma metodologia contínua que seja implementada tanto nas categorias de base, bem como no futebol profissional, observando sempre o nosso DNA ofensivo. Temos já conversado com alguns profissionais da área, né, com alguns ex-atletas também, pessoas que é uma mescla, né, de experiência com a nova dinâmica do futebol, né? A gente vai trazer a experiência e trazer profissionais que estejam atualizados e implementar uma metodologia contínua de acordo com o nosso DNA ofensivo. E o Santos ele tem que ser, mais do que buscar jogadores no mercado, de contratá-los, nós vamos revelá-los e formá-los, tá? Consequentemente, eles nos darão o resultado técnico, com a possibilidade, com a conquista de vitórias e títulos, e no segundo momento eles nos darão um retorno financeiro com as eventuais negociações que serão feitas no mercado do futebol. Milton, você falou um pouco agora da questão dos ex-jogadores, de fazer parte desse processo de reconhecimento de novos talentos, etc. Como é que você vê essa ampliação dessa relação com os antigos ídolos, especialmente o Pelé, a questão do Pelé, o que o Santos pode ainda dispor dele em termos de imagem, em termos de
visibilidade, né? E que você falasse de dois ídolos do Santos mais recentes, que são o Robinho e o Neymar. Como é que você vê as relações com eles, seja institucional, seja para o futuro de um eventual retorno deles a jogar no Santos? Como é que você vê Robinho e Neymar no futuro do Santos? Vamos lá. O Pelé, como é sabido, né? Ele já não. O naming rights Pelé, ele foi já negociado há muitos anos, né? E quem é o detentor do naming rights é um grupo americano, tá? Então, eventual associação utilizando a marca e o nome Pelé deve ser feito em parceria, em consulta com a autorização deste grupo americano. Mas o Pelé, sem dúvida alguma, é o nosso rei, né? Ele, a gente quer aproximar, vamos tentar, mostrando que a gestão é responsável, mostrando que é possível associar com parcerias, né? Reavivar a marca Pelé e trazê-lo para que essa identidade ela seja sempre associada, né? A marca Pelé, a marca Santos. Segundo, em relação aos ex-atletas, nós queremos, além de utilizá-los nas categorias de base, né, nós temos ex-atletas que são excelentes profissionais, técnicos, outros não estão, apesar de serem alguns talentos, não estão afeitos mais ao futebol como um todo, mas são importantes para que eles possam passar as suas histórias, os seus valores, as suas crenças aos nossos jovens e mostrar que eles estão jogando no Santos Futebol Clube, que eles estão jogando no maior time do mundo, que eles estão jogando no time que mais fez gols, no time que parou guerra, no time que tem a rainha, o rei do futebol, a rainha do futebol, o rei do futebol de salão. O Santos tem uma história única e singular e esses valores serão passados aos jovens que aqui estão, aos novos talentos. Então eles exercerão este papel fundamental para passar e serem sempre paradigmas, serem exemplos aos jovens. E além disso, dentro do nosso organograma, nós queremos ter um departamento também de preservação e reavivação das nossas tradições e glórias. E eles exercerão este papel também, não só nas ações do clube, né, de acordo com o trabalho em conjunto com o departamento de marketing, com o departamento jurídico, que vai negociar alguns contratos para que esses atletas possam estar em ações de possíveis potenciais parceiros também. Enfim, é um trabalho que é sempre feito de maneira ordenada, de maneira organizada, em que muitos departamentos estarão envolvidos, né? Em especial, né, com as embaixadas do peixe, né, fazer ações constantes e programadas nas embaixadas para que essas histórias, essas lendas do futebol sejam sempre reavivadas, aproxima o torcedor, o associado, o simpatizante do Santos, que não esteja próximo desse eixo Santos-São Paulo, né? E além disso, dentro dessa linha também, os ex-atletas, eles fazem parte da nossa história, né? A gente tem que sempre relembrar isso por meio de ações virtuais, por meio de ações nos demais veículos de comunicação que nós temos. Enfim, nós queremos realmente que os ex-atletas estejam sempre presentes dentro da nossa estrutura do Santos Futebol Clube. Mais algumas perguntas aqui, mais algumas participações aqui. Danilo Cabral, Sérgio Guedes é o melhor nome custo-benefício. José Direito, vejo que o Santos, a maioria das vezes, gastou mais do que arrecadou e cobriu com dinheiro vindo da venda de jogadores. Silvio Abreu, gostei de sua proposta de adequar nossas despesas às receitas. José Roberto de Andrade Felipe Júnior, presidente, você não acha que... tem uma pergunta aqui. Presidente, você não acha que o Santos deveria participar da Florida Cup, pensando nessa linha que você citou? Antes de você responder essa, meu time, eu queria te perguntar a respeito do CT Rei Pelé. O que é possível ainda fazer, na tua visão, em termos de melhoras do CT Rei Pelé? E uma outra dentro disso, lembrando que o CT, como ele tem a ver com a União, havia uma contrapartida que o Santos teria que cumprir em termos de esportes para crianças carentes, uma vocação mais social, e volte ainda mais com essa vocação do governo em querer negociar terrenos da SPU, a Portuguesa Santista, volte e meia vive com esse problema, porque parte de Urico Mursa tem esse problema, o CT Rei Pelé também havia essa coisa. Eu queria que você falasse dessa questão do CT, o que é possível melhorar e dentro desse processo, e essa pergunta do Zé Roberto, se você acha que o Santos deveria participar da Florida Cup. Sem dúvida alguma. Vamos primeiro para falar do CT Rei Pelé. Inclusive, eu havia apresentado no início da gestão do Pérez um projeto para que o Santos pudesse realmente cumprir a sua obrigação junto à União, né, a contrapartida necessária pela utilização do terreno. Infelizmente, esse projeto não foi seguido, não foi observado.
um projeto fantástico que consistia, inclusive havia conversado com o prefeito Paulo Alexandre, com o secretário de Educação, Kaká, na época, né, batemos um papo sobre isso. A prefeitura abriu as portas para o Santos Futebol Clube, nesse sentido de poder. O nosso projeto consistia em quê? Em levar as crianças de 8 a 12 anos de toda a rede pública de ensino, em especial a municipal, isso seria estendido também às escolas particulares num segundo momento, não só da cidade de Santos, mas de toda a região metropolitana da Baixada Santista, para que eles pudessem conhecer a Vila Belmiro, pudessem conhecer o CT Rei Pelé, pudessem conhecer o Memorial das Conquistas, e dentro do projeto também teria ali alguns brindes que poderiam ser concedidos por alguns parceiros, e eles iriam vivenciar uma experiência dentro do Santos Futebol Clube. Nós iríamos ali dar a nossa contrapartida, né, necessária à união. Nós iríamos ali formar o torcedor e associado do amanhã, né, é um segundo ponto, e o Santos Futebol Clube, mais uma vez, exerceria ali a sua função social, que é muito além do futebol. Em relação, você teve mais uma pergunta, em relação à Florida Cup, sem dúvida alguma, a Florida Cup é uma das grandes portas, né, uma das grandes possibilidades que o Santos tem de fincar sua bandeira no mercado externo e capitalizar com isso. Inclusive, a capitalização de receitas no mercado internacional com a marca Santos é o tema do nosso projeto aplicativo, trabalho de conclusão de curso na CBF Academy. Quero ressaltar aqui que eu sou o único pré-candidato que está concluindo o curso de gestão de futebol na CBF Academy. É um curso extremamente importante, produzido pela entidade máxima do futebol brasileiro, que, muito preocupado com o mercado global e sabedor que os clubes, independente de ser clube modelo associativo ou clube empresa, a gestão profissional ela deve existir nos clubes brasileiros, seja ele clube grande, clube médio, clube pequeno, mas a profissionalização ela deve existir para que o produto futebol ele seja melhor, né? Para que os clubes possam competir em pé de igualdade com os clubes europeus, enfim, com os clubes de outros mercados. Então, é um curso extremamente importante, excelente, são profissionais qualificados, e a gente mantém o networking, né, fomenta ali relações sólidas, contínuas e duradouras com pessoas que atuam nas mais diversas áreas. É um curso multidisciplinar, pessoas que estão em outros clubes grandes, clubes médios, clubes pequenos, representantes de federações, enfim, árbitros, enfim, pessoas que atuam nas mais diversas áreas, e nós mantemos ali esta relação, sempre pensando o que é o melhor para o futebol, e a gente, sem dúvida alguma, nos preparando para aplicar o que seja melhor para o Santos Futebol Clube. Milton, a gente está caminhando para o final do programa, mas dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui. Vou pegar a carona do Davi Silvestre aqui. Ele pergunta: você pretende tratar, de forma que pretende tratar os processos trabalhistas, né? O passivo trabalhista do clube é razoável, né? Existem alguns e outros podem vir a acontecer, a gente não sabe a fundo, né, como é que está a situação. Como é que você pensa para poder se prevenir e resolver essas questões, caso elas venham a aparecer? E um dos litígios, aí uma das questões pendentes, é com o Robinho, que é um ídolo importante, recente do clube. Como é que você pensa a relação com o Robinho, pensando até, quem sabe, de repente o torcedor gosta da ideia, né, de ter o Robinho de volta. Ele tem 36, né? Ele tem 36. 36. Se o Robinho seria uma... Robinho viável ainda. Robinho tem 30... Acho que ele tem 38, Robinho, hein? Não, 36, ele é de 84. Eu vou dar essa resposta de duas maneiras. Primeiro, uma como torcedor e como amigo do Robinho. O Robinho ele sempre vai jogar no meu time, qualquer que seja. O Robinho, para mim, é um ídolo, ele é um cara sensacional, o rei das pedaladas, aquela conquista memorável de 2002, depois 2004, ele, sem dúvida alguma, falo como torcedor, como apaixonado pelo Santos, o Robinho sempre vai jogar no meu time. Agora eu vou dizer como gestor, eu não poderia tomar essa decisão de forma isolada, que eu não só desrespeitaria o estatuto do clube, mas seria irresponsável como gestor, como administrador do Santos. O que eu faria? Eu primeiro consultaria o departamento. Primeiro, quem tem que me dizer se o Robinho vem ou não é a comissão técnica, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o departamento financeiro. Dentro da nossa previsão orçamentária, cabe o que o Robinho custa, ou tenho certeza que ele se readaptaria à realidade do Santos, porque ele, acima de tudo, é um santista, sempre que passou por aqui, sempre deu muito certo, né? E aquilo que foi combinado, apesar de ter algumas pendências em relação a ele, em relação ao contrato,
Vale dizer que o Robinho, ele sempre honrou a camisa do Santos, e quem deixou de honrar os compromissos foi o próprio Santos, que celebrou o contrato com ele e não cumpriu, tá? Então, isso a gente tem que deixar muito claro, né? Consultaria o departamento médico para ver se ele tem condições para isso, com condições de saúde, depois de ter feito os exames costumeiros e rotineiros. Consultaria o departamento de análise de dados, consultaria o departamento jurídico para ver se não há nenhuma restrição ou impedimento em relação a outros clubes, para não acontecer o que aconteceu quando fomos desclassificados na Copa Libertadores da América por uma inscrição de um atleta irregular, e principalmente tomaria essa decisão em conjunto com o comitê de gestão. Tá? Mas isso tudo, não só o Robinho, mas qualquer outro atleta, haverá um procedimento para a contratação. O nosso objetivo não é buscar jogadores no mercado, o nosso objetivo é revelá-los e formá-los. Mas, evidentemente, numa eventual contratação, o Santos terá um procedimento a ser seguido. Consulta dentro de um organograma, né? Aliás, dentro de um processo interno, isso será feito para que nós possamos minimizar riscos, né? E potencializar o máximo as receitas nas contratações e em especial, para que o resultado técnico, a performance, seja concedida. Em relação às dívidas trabalhistas, eu vou estender, muito obrigado pela pergunta, Davi, eu vou ampliar isso um pouquinho mais. A nossa preocupação não é apenas com as dívidas trabalhistas. A nossa preocupação é com todas as dívidas a curto prazo. E aí nós englobamos dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, contratos civilistas não cumpridos, enfim, todas as obrigações que o Santos possui hoje. Nós vamos, a curto prazo, nós queremos, primeiro, alongar essas dívidas a curto prazo, fazendo a renegociação de contratos, a renegociação com todos os credores que o Santos possui hoje. É um trabalho realmente difícil, árduo, mas tem que ser feito. Segundo, ajustar as despesas costumeiras às receitas recorrentes. Terceiro, uma auditoria externa independente para avaliar a real situação do clube e dar a devida transparência aos stakeholders. Isso gera credibilidade, é um dos princípios da boa governança. Além disso, né, dentro das ações nos 90 primeiros dias de gestão, aquele estudos, né, a reavaliação de todos os funcionários e prestadores de serviços para ver se hoje o clube está muito inchado ou não. E aí sim, dentro do nosso planejamento, dentro das nossas ações, potencializar as nossas receitas e ter a capacidade de inovar, criando novas receitas. Bom, como o Anderson indicou, né, a gente caminha para o final da live. Desde já agradeço a presença do Milton, né? Teixeira, depois o Anderson vai fazer suas considerações também. E eu queria já aproveitar, a minha pergunta é o seguinte, Milton, eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Santos, seja o torcedor que é sócio, que tem condição de voto, seja o torcedor que não é associado, seja o torcedor que ainda não tem condição de voto. Eu queria que você desse um recado para o torcedor do Santos em geral, por favor. Em primeiro, Ted, eu quero agradecer a você, ao Anderson, por esta oportunidade, por batermos esse papo aqui tão tranquilo, tão gostoso, ainda mais falar desse assunto que é tão apaixonante, que é sobre o nosso querido Santos Futebol Clube. Em segundo, eu quero dizer a cada uma de você, internauta que nos acompanhou até este momento, que nos acompanha e nos acompanhará nessa nova jornada, e que acreditem, né, que por mais que nós estejamos nessa situação pandêmica, por mais que o Santos tenha experimentado essas adversidades e por mais que estejamos numa situação tão delicada, ainda há tempo para mudanças, né? O Santos tem uma condição, uma capacidade de transformar e motivar todo o mercado, toda uma estrutura, todo um cenário futebolístico, que é uma capacidade, uma força, uma energia muito grande que nós temos, o Santos Futebol Clube, e nós conseguiremos fazer isso por meio das pessoas que estarão envolvidas nesse processo. Acreditem, há tempo para mudanças. Eu espero que vocês possam nos acompanhar, escutar as nossas propostas. Nós, passo a passo, iremos expor detalhadamente o que pretendemos fazer no clube. São propostas viáveis, propostas dentro da nossa realidade. Nós não faremos nenhum tipo de promessa que não poderemos cumprir, né? A gente, sem dúvida alguma, eu aprendi com o meu saudoso e querido pai que nós devemos sempre honrar aquilo que, a nossa palavra, aquilo que nós assumimos de compromisso e de responsabilidades, e nós temos condições totais
de colocar o Santos e mantê-lo sempre entre os grandes players mundiais. E eu espero que você possa, você associado, você associada, possa nos dar o seu voto de confiança, porque nós iremos realmente transformar o Santos Futebol Clube, nós iremos fazer um trabalho responsável, um trabalho sério, um trabalho que esteja à altura e das tradições e glórias do nosso querido Santos Futebol Clube. É isso, né? Milton, muitíssimo obrigado pela presença do Só Esportes, prazer em conhecê-lo, não havia conversado com você, pessoal, conversado com você ainda, prazer conhecê-lo, gostei bastante da entrevista, e vamos nos falar mais vezes, né, ao longo da campanha, enfim, a gente vai conhecendo as suas propostas melhor, tipo de detalhamento dos outros candidatos também. Obrigado por bater esse papo com a gente aqui, com o pessoal que acompanhou a live. Eu que agradeço mais uma vez, Anderson e Ted, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que todos em casa, todos vocês, todos em casa, os internautas de qualquer lugar que estejam, em casa, na rua, no trabalho, que estejam bem, com saúde e que tenham fé em Deus sempre. Com fé em Deus, tudo é possível. É isso aí. Com fé em Deus, sempre na vida, sempre no trabalho, sempre em todas as ocasiões. Deus existe. Deus existe. Deus existe. É verdade. Até aproveitando o seu gancho, Anderson, eu queria dedicar, queríamos dedicar esse programa tanto ao Armando, né, o Armando Gomes, que faleceu no último domingo pela manhã e que está na memória de todos aqui, de quem nasceu em Santos, quem acompanha o esporte em Santos. Não há quem torça para o Santos, quem gosta do Santos, do futebol do Santos, vive em Santos, que não conheça Armando Gomes e que não tenha concordado com pelo menos uma coisa que ele tenha dito em todo esse tempo que ele apresentou o Esporte por Esporte, Mesa Redonda, seja na TV Litoral, ou seja na Santa Cília TV, onde ficou os últimos 23 anos. E também aproveitando, Anderson, também dedicar esse programa, lógico, a outra perda do jornalismo que tivemos hoje, né, a do Rodrigo Rodrigues, 45 anos, ainda com toda uma vida pela frente, infelizmente aí por consequências da Covid-19, teve uma trombose venosa cerebral, né, e acabou, infelizmente, falecendo hoje pela manhã. Estava internado, a situação piorou muito nesse final de semana, e ele acabou falecendo hoje. Aos dois, a esses grandes exemplos, cada um, os dois ligados ao esporte, o Rodrigo Rodrigues ainda mais plural, porque é ligado à música, ligado à cultura pop, enfim. Não que o Armando não fizesse parte da nossa cultura pop. Nossa cultura pop regional, o Armando faz muita parte, fará sempre parte disso. Grande abraço, pessoal. Para quem quiser acompanhar, quem está chegando agora no canal Só Esportes no YouTube, procura lá, tem a entrevista que a gente fez com ele na Rádio Ômega no passado, né? Esse que a gente fez com o Armando Gomes, assim, o pessoal matar a saudade do Manduca, num papo muito legal que a gente teve com ele. É isso, gente. Um abraço a todos. Uma boa terça-feira, um bom restinho de semana. Sexta tem mais live Só Esportes com o Ted Sartori, ele que vai comandar na sexta-feira. Ok, gente? Obrigado, Milton, mais uma vez. Obrigado a todos. Um abraço e até sempre. Tchau, tchau. Grande abraço.